Amém, igreja? Amém. Livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Gênesis, capítulo 1, verso 1. Quem achou, diga amém. Amém. Lá no texto de Gênesis, capítulo 1, no verso 1, está escrito assim. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Amém. Somente o versículo 1, tá? Vamos juntos, vamos lá? Criou os céus, no princípio criou Deus, O céu e a terra. E a terra versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu, como disse para vocês no início do culto, nós vamos iniciar uma série de mensagens falando sobre o poder da palavra de Deus. E eu preciso, para começar esta sequência de mensagens, fazer-nos lembrar que tudo que nós conhecemos, tudo que nós vemos, tudo que nós realizamos é a partir do haja de Deus. Tudo que nós vemos, tudo que nós percebemos, tudo que nós sentimos, tudo que a gente experimenta nessa vida, existe a partir do haja de Deus. É pelo poder da palavra de Deus que tudo que nós conhecemos, a partir da palavra de Deus, que existe tanto o bem quanto o mal. Porque, inclusive, o pai da maldade, que é Lúcifer, existe a partir da querência de Deus. E sobre isso, a gente precisa trazer para o nosso coração que a palavra de Deus, ela é viva, ela é criadora, ela é transformadora e ela é imutável. Diga comigo, a palavra de Deus é criadora, transformadora e imutável. Então, tudo que você conhece de Deus, tudo que você viu de Deus, como Deus é, ele continua sendo. Deus não muda. E a sua palavra não muda. A gente muda, as circunstâncias mudam, as eras mudam, as leis mudam, os sistemas mudam, mas Deus não muda. E aí a gente vai ver Deus criando todas as coisas a partir da sua palavra. E lá no versículo 1 de Gênesis, no versículo 1 do capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora vem para o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. E a terra era sem forma e vazia. Diga comigo, e a terra era sem forma e vazia. E a terra era sem forma e vazia. Fique com isso na mente. Deus já tinha um projeto pronto no seu coração. Deus já sabia o final de todas as coisas, mesmo antes de falar a primeira palavra. Guardem isso. E isso precisa nortear a nossa vida, porque independente do que tenhamos vivido, ou do que estejamos vivendo, ou do que venhamos a viver, não muda o que Deus escreveu a nosso respeito. Não muda o final da nossa história. Não muda o motivo pelo qual nós estamos aqui. A gente precisa entender isso, porque a partir disso a gente para de oscilar em pensamentos. A gente para de agir de acordo com os ventos. A gente para de aceitar aquilo que as pessoas pensam ou falam de nós. Porque nós temos um motivo para a nossa existência. Existe um porquê Deus nos permitiu estar aqui. Existe um porquê nosso pai, nossa mãe coabitaram e nós viemos a existir. Você está entendendo?
Porque há uma vontade soberana. Diga para o teu irmão, há uma vontade soberana para a tua existência. E guarde isso. Deus conhece o final, Thalita, antes do começo. Tudo pode ter dado errado até aqui, mas Deus sabe qual vai ser a curva da vida, Deus sabe qual vai ser a encruzilhada que você vai passar, que as coisas vão começar a dar certo. Porque Deus tem a maneira, inclusive, Deus tem a borracha do tempo para passar a borracha e reescrever alguma coisa que não saiu perfeito, porque alguma coisa atrapalhou o projeto original. Mas diga comigo, Deus tem um projeto original. Deus tem um projeto original. Com mais vigor, Deus tem um projeto original. Deus tem um projeto original. E independente do que o mundo esteja fazendo, o projeto original, ele vai se cumprir. E vira para o teu irmão e diz assim, você é um projeto original. Você é um projeto. Aleluias. Havia um projeto no coração de Deus. E Deus ditou esse projeto, sabe para quem? Para o Espírito Santo. A Trindade trabalhando. O Pai tinha tudo projetado. E agora o Espírito Santo vem a este mundo. Ou melhor, o Espírito Santo vai ao nada. O Espírito Santo vai ao nada. Ao vazio. Ao espaço. O meio do nada. E Deus disse para o Espírito Santo, faça com que haja luz. E o Espírito Santo, pelo poder de Deus, trouxe a luz. E depois disso, Deus diz ao Espírito Santo, realiza agora, separa a luz das trevas. E ele vai lá e separa a luz das trevas. E daqui a pouco Deus vai dizer, Espírito Santo agora realiza, separa a parte sólida da parte líquida. E vai lá o Espírito Santo e separa a parte sólida da parte líquida. Significa dizer que no projeto original de Deus, quem estava trabalhando? O Espírito Santo. Assim como Ele está trabalhando no seu projeto, Deus está trabalhando, o Espírito Santo até hoje está trabalhando no projeto original chamado Júlia, no projeto original chamado Tiago, no projeto original chamado Hillary, no projeto original chamado William Marques, no projeto original chamado Gleice, no projeto original chamado Missionária Simone, projeto original chamado André William, projeto original chamado Thalita Camargo, projeto original chamado Ana, projeto original chamado Maria, projeto original chamado André Borges. O projeto original, ele vai ser cumprido em nome de Jesus, independente das circunstâncias. E a gente precisa acreditar nisso, porque isso faz toda a diferença. E detalhe, Espírito Santo, faça o que eu estou mandando, mas faça uma coisa a cada dia. O problema nosso é que a gente acha que tudo tem que acontecer no nosso tempo. Eu comecei a orar agora, tem que acontecer amanhã. Amanhã Deus vai, pelo menos, apagar o que estava errado. A gente quer que tudo mude imediatamente, Hillary, mas não muda assim. Para Deus consertar o projeto que às vezes nós mesmos atrapalhamos, Ele precisa apagar alguma coisa, Ele precisa tirar alguma coisa de lugar para consertar aquilo que estava sendo feito, para voltar para o princípio de tudo. Então grave uma coisa, o Espírito Santo está trabalhando. O Espírito Santo está trabalhando? Olha para cá, participe, por favor. O Espírito Santo está trabalhando? Sim, mas numa coisa a cada dia. Numa coisa a cada dia. Não se desespere quando o diabo fala para você que não está surtindo efeito. Está surtindo efeito sim, mas ele está trabalhando numa coisa a cada dia. Quem sabe hoje o Senhor está falando, eu estou trabalhando no seu pensamento, tirando aquilo que está impedindo você, aquilo que está limitando o seu poder de criação. Quem sabe hoje o Senhor está trabalhando nas suas forças, te dando força para você voltar a lutar novamente. Quem sabe você está cansado de tudo que você viveu. Quem sabe você não está preso no passado, na escuridão, querendo que o mundo acabe para o teu problema se acabar também, mas Deus diz, você não vai acabar com o problema e nem o problema vai acabar com você, porque eu estou trabalhando na sua causa, mas uma coisa a cada dia. Uma coisa a cada dia. Toca na mão do teu irmão e diga assim para ele, uma coisa de cada vez.
Diga uma coisa de cada vez. Aleluia. Quem recebe essa palavra, aplauda ao Senhor. É uma coisa de cada vez. E lá no versículo 2, a gente ainda também lê o quê? Que havia trevas sobre o abismo. Havia trevas sobre o abismo. Diga comigo, havia trevas sobre o abismo. Havia escuridão sobre o oceano. Tudo que existia, escuridão e oceano. Um mar de nada, porque o oceano era vazio. E fora do oceano tudo também era escuro. E a partir do escuro, Thalita, a partir do vazio do oceano, Deus começa a criar todas as coisas. A partir da escuridão, Deus fala assim, venha a existir a luz. A primeira coisa aí a gente vamos trazer para a nossa vida cotidiana, para aquilo que exemplificava uma ideia. Quando alguém fazia um balãozinho de alguma ideia, o que aparecia aqui na cabeça? Uma lâmpadazinha, né? Tipificando, exemplificando luz. Talvez o que Deus esteja falando para você aqui hoje é o seguinte, eu vou te dar uma nova ideia. Eu vou te dar uma noção do que fazer. Eu vou te dar uma porta de escape. Eu vou te mostrar a saída. Porque talvez você esteja no escuro e acha que não tem jeito, que não tem solução. Muitas das vezes a coisa é tão ruim, mas está tão escuro. Alguém já acordou no escuro aqui alguma vez? Foi dormir, a luz estava acesa. Quando acordou, a janela estava fechada, a porta estava fechada, não tinha uma fresta de luz e você acordou assim desesperado. Alguém já acordou assim? Às vezes na vida da gente a gente se vê numa situação como essa. Você olha para a direita, você olha para a esquerda, você olha para frente, você olha para a retaguarda, você olha para cima, você não vê um facho de luz. E Deus está falando para você que hoje eu vou te mostrar um feixe de luz. Eu vou trazer claridade. Eu vou te dar ideia. Eu vou te mostrar o que eu posso fazer a partir do seu nada. O que Ele pode fazer a partir do seu nada. Se não havia nada e Deus realizou todas as coisas, imagina agora que existe você. Existe você, existe tua capacidade de pensar e você tem o auxílio de quem? Do Espírito Santo. Então, olha o que o Espírito Santo manda falar para a gente aqui hoje. Deus vai criar alguma coisa fenomenal a partir da escuridão que você está vivendo. Aleluia. Aleluia. Deus vai criar algo fenomenal a partir do nada que você está vivendo. Você está entendendo o que Deus está falando com você aqui hoje? Mas para que a força criativa de Deus, para que o poder da palavra de Deus realize algo fenomenal em você, ou através de você, você precisa ter a mesma atitude que o Espírito Santo teve. É claro que nós não podemos nos comparar ao Espírito Santo, mas entenda isso, o Espírito Santo ouvia uma direção, ele recebia uma ordem e iria lá fazer o quê? Executar a ordem. O que o Senhor está falando para a igreja? Para que eu faça um milagre na tua vida, para que eu te mostre o local de descanso, para que eu te mostre o lugar de exultação, para que eu glorifique o meu nome na tua vida, para que eu exalte você na terra. Faça aquilo que eu estou mandando você fazer. Participe do milagre. Tem gente que quer ver mudança, mas ele não quer participar do milagre. Tem gente que quer, por exemplo, quer ver a casa arrumada, mas ele não quer participar da faxina. Tem gente que quer ver a casa construída, mas ele não quer colocar dinheiro. Tem gente que quer que a empresa cresça, mas ele quer trabalhar menos, quer mais e mais feriado para não trabalhar. Deus está dizendo, participe do milagre, participe do crescimento, deixa Deus te usar, meu querido irmão, no nome de Jesus. Talvez as coisas ainda não tenham acontecido, talvez o caos ainda não tenha acabado, talvez a parte seca, a parte sólida, o lugar de segurança não tenha acontecido ainda, porque alguém que você conhece, ou quem sabe você mesmo, ainda não está participando do milagre. Às vezes a gente quer mudança, mas a gente não quer fazer sacrifício. Às vezes a gente quer milagre, mas a gente não quer obedecer à voz do Espírito Santo.
Mas eu declaro para você que se você entender o que Deus está falando aqui, e entender que Deus ele pode trabalhar a partir do caos, a partir de hoje, a sua vida pode mudar radicalmente. No coração de Deus, tudo já está pronto. Diga comigo, no coração de Deus, tudo já está pronto. E aí desce fresquinho aqui agora. Guarda isso. Deus não tem dúvida se escolheu a pessoa errada. Deus não errou quando te escolheu. Você não está entendendo o que eu estou falando aqui. Se liga, irmão. Deus não errou. Deus não se equivocou quando escolheu você. Não pense você que o fato de você ainda não estar acertando completamente, Deus falhou quando escolheu você ao invés de escolher o outro. No meio de uma multidão, Deus olhou para você e viu em você espaço e condições para ele dizer assim: haja, aconteça por meio do meu filho, aconteça por meio da minha serva. Deus pode fazer coisas tremendas. Você imagina um rapaz pequeno como Davi, do meu tamanho, enfrentando um gigante de mais de 3 metros de comprimento. Era improvável que aquele gigante fosse ao chão. Era improvável que o milagre acontecesse. Mas Davi acreditou o quê? Não na força do seu braço, não na direção da sua pedra, mas ele acreditou que mediante a palavra do Senhor e a aliança que ele tinha com Deus, Deus ia fazer aquela pedra chegar na testa daquele gigante, e assim aconteceu. Se tem um gigante afrontando você, e aí desce fresco aqui nessa noite no nome de Jesus, se existe um gigante afrontando você, se existe um gigante tentando roubar a tua força, se existe um gigante denegrindo a sua imagem, o seu nome, diga para ele hoje: gigante, eu venho contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E assim como aquela pedra caiu, bateu na testa de Golias, problema que está me enfrentando, até hoje você me enfrentava, até hoje você me afrontava, mas a partir de hoje eu me levanto e eu te dou uma ordem: vá para o chão no nome de Jesus. Porque Deus é poderoso para fazer coisas grandiosas a partir do nada. Aleluia. Quando Davi, por exemplo, isso não está aqui no meu esboço não, mas o Espírito está me dando aqui. Quando Davi saiu para enfrentar Golias, o que ele tinha na mão? Nada. Não tinha nada. Ele foi apenas com a fé. Ele foi com a fé. Imagina o gigante lá e ele indo na direção do gigante. Queriam dar para ele a armadura, queriam dar para ele uma espada que não dava para ele, não era aquilo que Deus estava mandando. Tudo que ele tinha era fé. Ele foi em direção ao gigante pela fé. O caos estava armado, mas ele era o haja de Deus. Aleluias. Davi era a providência de Deus para o povo de Israel. Davi foi o improvável que surgiu no meio do nada para realizar aquilo que ninguém podia realizar, igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui hoje? No nome de Jesus. E o Senhor, o Espírito Santo fala para você: você é esse Davi, o improvável que todo mundo disse que não ia dar certo, aquele que ficava lá atrás, escondido, ninguém dava nada por nada. E Deus levantou você, e eu digo de novo: Deus não errou quando te escolheu. Glória a Deus. Está entendendo, Tiago? Deus não errou quando te escolheu. Eu ainda não estou 100%. Deus não errou quando te escolheu. Eu ainda não estou fazendo do jeito que eu tinha que fazer. Deus não errou quando te escolheu. Eu estou trabalhando, eu estou me esforçando, mas não está dando certo. Eu vou dizer de novo: Deus não errou quando te escolheu. Você não é um erro. Você não é um erro. Você é uma escolha divina. A Bíblia fala que o Senhor nos escolheu quando nós estávamos ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Quando certamente, nossos passos estavam sendo dados largos passos para o inferno. Deus falou: não, você não vai para o inferno, vem aqui. Eu tenho algo melhor para você. A partir do caos que você está vivendo, eu vou mostrar para você que eu posso fazer coisas maravilhosas. Mas você precisa acreditar nisso, você precisa entrar na visão. Você precisa entrar na visão.
Imagina agora, Pai, Filho e Espírito Santo planejando o que ia acontecer, o que ia fazer, a realização do mundo, do espaço ideal e todas as outras coisas. E cada um participou do projeto. E hoje Deus está dizendo para mim e para você, eu quero, irmão, eu quero, meu servo, que você participe do projeto, mas não participe a meia boca, não participe apenas de boca, não participe apenas com o braço, participe de corpo, alma e espírito, porque do meio do caos, do meio do nada, Deus pode fazer coisas maravilhosas. Aleluia. Eu queria que você olhasse para a direita e para a esquerda agora. Veja aí a primeira coisa maravilhosa que Deus fez. Olha para o lado aí. Diga aí, você é uma das maravilhas que Deus fez. Você é uma das maravilhas. Aleluia, louvado seja Deus. Diga assim, você é precioso, você é preciosa. Mas diga com fé, diga com verdade. Seja profeta de Deus. Aliás, seja profeta, não seja verdade de Deus, porque isso é uma verdade. Está entendendo? Você é uma bênção. Diga assim, você é uma bênção. Aleluia. Se levanta aí, por favor, em nome de Jesus. Joga essa preguiça por terra em nome de Jesus. Vai até duas pessoas e diga assim, você é uma bênção. Você é uma maravilha. Aleluias. Oh Deus, louvado seja o teu santo nome, Jesus. Isso, abrace outra pessoa, diga para ela assim, você não é um erro, diga você não é um erro. Aleluia, diga você não é um erro. Você é uma bênção, Você é uma maravilha. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus. Você é uma bênção. Jesus. Vamos prosseguir, irmãos. Vamos prosseguir. Não acabou, não. A gente não chegou nem na metade ainda. Vamos lá. Então, mediante a vontade de Deus, mediante o agir de Deus, e mediante abrir o coração e deixar Deus fazer o que Ele tem que fazer, é que as coisas acontecem. Tudo que o Senhor ditou, tudo que Deus mostrou para o Espírito Santo, exatamente como foi mostrado, o Espírito Santo foi lá e realizou. E aí eu entendo que se Deus dita a planta, se Deus mostra como tem que ser, e se eu executo do jeito que Ele está mandando, sabe a única coisa que não pode acontecer? É dar errado. Se está dando errado é porque ainda não estou fazendo da maneira certa. E precisando de uma coisa, às vezes, a gente gasta tanto esforço para fazer alguma coisa, é aquela pessoa que pega a ferramenta errada para apertar um parafuso. É o famoso, aquele parafuso de fenda, aquilo ali é uma desgraça, ainda bem que inventaram outros parafusos, né? Porque aquilo lá é um problema, você coloca a fenda, a chave lá na fenda lá, e fica escapulindo toda hora, e você fazendo força. Tem gente que acaba desistindo de apertar o parafuso. Por quê? Porque o processo é bom, a planta está certa, o material está certo, mas a maneira de realizar está errada. Não estão fazendo da melhor maneira. E aí o Espírito Santo está dizendo para mim e para você que hoje não é pela força, Gleice. Não é pela força, Júlia. Não é pela força, Tiago. É pelo jeito. Que jeito, Hilary? Do jeito de Deus. Aleluia. Não é a força. Não é pela força do braço, não é pela força da palavra, como foi lido aqui em Tiago 3, não é pela força da palavra, não é pela força do rompante, tem que ser desse jeito, porque agora eu vou fazer, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Quando a gente passar a fazer do jeito de Deus, do jeito que o Espírito Santo está soprando no nosso coração, tudo vai dar certo. Está entendendo, Thalita? Não é do nosso jeito. O grande problema é que a gente aprendeu a fazer as coisas ao longo da vida e depois se converte e acha que tem que continuar fazendo do jeito que fazia sempre. Até então dava certo? Não. Então por que agora vai dar certo? Não vai dar certo. Então se você aprendeu a fazer da maneira certa, se você agora está com o mestre chamado Jesus, se o Espírito Santo está aqui no seu ouvido ditando, faz assim, vai desse jeito. Para de fazer esse negócio desse jeito, rapaz. Para de fazer então. Para de insistir no que deu errado a vida toda. O nosso problema é que a gente está vendo que está errado. Eu já viu aquela pessoa que tem amnésia? Fecha o portão, aí... Será que eu fechei o portão? Não.
Deus está falando. Fala, Deus. Fala, Deus. Sabe aquela pessoa que pega um problema de matemática e tenta resolver, deu errado, aí tá errado, volta lá e corrige, a pessoa vai lá e faz tudo do mesmo jeito, o mesmo processo, usando as mesmas fórmulas, sequer muda os números de lugar. Quem faz a mesma coisa do mesmo jeito todo dia vai ter o quê? Os mesmos resultados. Então, se você está fazendo, se até ontem você fazia daquele jeito, estava dando errado, então a partir de amanhã, segunda-feira, faz diferente. Deus vivo, aleluia. Quebra um galho, faz diferente. Isso é uma questão de inteligência. E normalmente, quando a gente fica se esmerando em fazer alguma coisa que sempre deu errado e continua fazendo errado de novo, sabe o que acontece? A gente se cansa. E quando a gente se cansa, a gente deixa de viver o melhor de Deus. Só que a palavra de Deus, ela não muda. O que Deus projetou para você, isso vai acontecer. Está lá no livro de 1 Reis, capítulo 8, no versículo 56. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse, nenhuma só palavra caiu de todas as palavras que saíram da sua boca, da boca do teu servo Moisés. O que é que o escritor de Reis está falando? Nenhuma das palavras que Deus colocou na boca de Moisés caiu por terra. Por quê? Porque não era palavra de homem, era palavra de Deus. Era Deus que estava dando ordem, era o agir de Deus. A mesma palavra que foi liberada lá na criação de tudo. Haja luz, e houve luz. Separa-se a parte líquida da parte sólida, e foi separado. Seja criados animais terrestres, e assim foi. E tudo que Deus criou, tem mais, a Bíblia diz que depois de cada criação ele via que tudo era perfeito, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Diz a palavra do Senhor que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Dizem que a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando é que ela não é agradável? Quando ela está me confrontando, mas independente dela estar te confrontando, causando dor, como a gente diz lá no treinamento, deixa doer. Porque se está doendo é porque está fazendo o efeito. Tá? Ela pode estar doendo agora, mas depois vai ter gostinho de mel. E o projeto vai sair. Mas para que o projeto aconteça, para que a palavra de Deus não caia por terra, eu preciso participar do processo. A palavra do Senhor fala que bem-aventurado não é o que ouve, mas os que ouvem e praticam. Pergunta para o seu irmão, você é praticante da palavra de Deus? Outra pergunta, você pratica aquilo que você aprende? Você pratica aquilo que você aprende? Na segunda, na quarta e na sexta. Na terça e na quinta eu vivo de acordo com o meu nariz. E veja se não é na terça e na quinta que você sempre se dá mal, sempre se entristece. Porque a palavra do Senhor fala que o diabo está ao nosso derredor. Rugindo como um, procurando a quem possa. Quando eu desobedeço, eu me aproximo dele. E ele tem a oportunidade de dar uma bocanhada na minha canela e comer um pedaço da minha panturrilha. Comer um pedaço do meu braço, tirar um dedo meu. Só porque eu não fiz do jeito que estava sendo ensinado. E quantas pessoas você não conhece no Evangelho? Quantas pessoas que começou a caminhada com você, que você sabe que está mutilado na fé. Ele é até crente, ela até crente, mas crente mutilado. Porque falaram para ele, não vá por ali. E ele insistiu e foi. Falaram para ela, não faça mais isso. Vai e não peques mais. Mas a pessoa não. Eu vou testar o sistema só mais uma vez. E é nessa tentativa, nessa tentativa de testar o sistema, nesse teste final, nesse último teste, que o diabo vai lá e pega a pessoa. Isaías capítulo 40, no verso 8, diz assim, Isaías capítulo 40, verso 8,
seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A mesma palavra do haja, lá da criação do mundo, lá de Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2 em diante. Aquela mesma palavra, ela está durando hoje. Porque a palavra de Deus, ela dura para sempre. E eu quero dizer para você o seguinte, aquilo que Deus disse no passado, aquilo que Deus disse a seu respeito, ainda está valendo. Diga comigo, aquilo que Deus falou ao meu respeito ainda está valendo. Só que às vezes as circunstâncias faz você pensar que não está valendo mais. Porque tudo que você está vendo é caos. Tudo que você está vendo é escuridão. Quando você tenta pisar, você percebe o oceano. Mas o fato de você não estar vendo nada não significa que Deus não está trabalhando. E Deus trabalha numa coisa a cada dia. Uma coisa de cada vez. Talvez o que Deus está fazendo hoje é preparando você para o milagre. Quem sabe você não está pronto para viver o milagre. Está entendendo? No projeto de Deus já existia o leão? Existia? Já existia o macaco? Já existia a coruja? Mas existia lugar para eles andarem? Não. Então, primeiro Deus precisa criar alguma coisa. Mas no coração de Deus já existia. Ele já existia. No coração de Deus já existia o homem, já existia Adão. Mas Deus não poderia criar Adão sem antes preparar tudo. Deus não vai colocar você num local que não esteja pronto para você habitar. Deus não vai te dar nada inacabado. Preste atenção nisso. Aquilo, o milagre que você quer que aconteça, talvez Deus esteja preparando você, primeiro preparando você, para que você possa pisar no local do milagre. Deus faz tudo no seu tempo. Deus é como a gente que atropela as coisas, que pensa uma coisa e faz outra. Às vezes é igual a pessoa que está falando, ela fala tão rápido, sabe, que ela pensa uma coisa, mas ela fala outra. E depois tenta consertar, não tem mais como consertar, porque ela falou aquilo que não queria falar e as pessoas entenderam aquilo que não era para entender e fazem um mau juízo delas, só que ela já falou. Mas Deus não é assim. Quando Deus fala, Ele cumpre. E Deus fala tudo no seu tempo. E tem 3 coisas que Deus geralmente fala para nós, seus filhos. Vamos lá? Espera. Sim. E não. Talvez Deus tenha falado para você, espera. Você só tem que esperar. E esperar, às vezes... Só que é melhor esperar do que receber inacabado. E aquilo que é inacabado nos causa mais problemas do que não ter. Eu ia falar algo aqui, mas como a gente está gravando, pode ser que isso toque no coração de alguém futuramente. Mas vamos falar assim. Você imagina alguém que foi preparar um banquete para alguém. E na pressa o convidado chegou e não esperou que a comida fosse preparada. Esqueceu-se de colocar o último tempero que daria o gosto, o toque final àquele alimento. E a pessoa sentou, se alimentou e saiu dali com uma má impressão. Por quê? Não esperou ficar pronto. Muitas das vezes na vida, Deus fala assim, espera, porque Ele quer te dar o melhor. Deus não quer dar nada inacabado para ninguém. Deus não entrega nada pela metade para ninguém, porque Deus é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Se está inacabado, se está chegando à tua mão de qualquer maneira, não é Deus que está te dando. Se é algo que vai te dar dor de cabeça, não é Deus que está te dando. Guardem isso. É igual a pessoa que ela quer dirigir, ela aprende a dirigir, ela compra um carro, mas ela não tem a carteira.
Não é Deus que está dando este carro. Porque esse carro, essa moto, vai ser um problema, um transtorno, talvez um motivo de funeral na família, de tristeza por muito tempo, porque vai ser um atropelamento, uma morte, uma condenação, anos de cadeia, e pai, mãe, parentes, mãe, pai, filho chorando pela ausência do pai, a mãe chorando pela ausência do filho, o filho chorando pela ausência da mãe, porque obteve-se uma coisa, tomou-se posse de uma coisa fora do tempo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, por favor, se Deus está falando para você, espera, porque o Espírito Santo está dizendo assim, eu estou terminando a obra. Eu vou te dar no tempo certo. Talvez Deus esteja falando para você assim, não é para fazer, não faça. Se aquele que está vendo lá na frente o resultado do projeto sabe que vai dar problema, ele falando, para de fazer isso, porque eu vou te mostrar uma outra forma de fazer, pare de fazer. Porque a palavra de Deus, ela dura para sempre. Deus não muda por minha causa. Deus não muda seu pensamento, Deus não muda seu entendimento, Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele está dizendo, cabe a mim parar, porque ele sabe do dia de amanhã. Agora, se ele disser para você assim, vá fazer. Porque também tem outra situação que Deus disse assim, estou aprovando, vai fazer. E a pessoa fica aqui, ó, tá, mas se fulano não for, eu também não vou não. Bom, mas se fulano não me der a mão, me puxar até lá, o projeto é para você. Deus deu a visão para você. O projeto é para a tua vida, é para a tua casa, é para a tua família, não espere pelos outros. E outra coisa que desceu fresquinha aqui agora, não tenta fazer para os outros aquilo que ela tem que fazer. Porque a gente também vive alguns problemas na vida porque a gente se mete no projeto dos outros. Na tempestade dos outros. É aquela pessoa que financia coisa para outra, empresta cheque para outra, que se mete no problema da outra, sabe? O problema está lá na outra casa porque a pessoa resolveu casar com o diabo, então ela casou com o diabo, deixa ela viver o problema dela com o diabo lá. Não vá lá, sabe? Não vá lá participar da briga lá. Porque você está fazendo um problema para você. Deus está dizendo, não vá se envolver naquilo, aquilo é coisa que eu vou resolver. Mas, Senhor, está doendo muito, Senhor. Ela está chorando muito, ele está chorando muito, deixa. Porque aquilo ali foi consequência de uma escolha. E às vezes a gente fica se metendo no problema dos outros, vivendo o problema dos outros. E depois se lamenta por que as coisas para mim não estão dando certo. Porque eu estou carregando, é como nós falamos anteriormente, lutando uma luta que não é nossa. Escolha os seus combates, escolha as suas guerras. Entenda o que Deus está falando com a gente aqui hoje, porque o poder criador de Deus não mudou. A palavra de Deus, ela não muda. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está direcionando você nesta noite, revelando a você coisas que Ele quer fazer, mas por causa da nossa inércia, ainda não aconteceu. Quando nós trabalhamos sobre a palavra de Deus, diga assim, quando nós trabalhamos sob a palavra de Deus, coisas impossíveis acontecem. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 5. E a gente encerra por hoje. Livro de Lucas, capítulo 5, versos 5 e verso 6. Lucas, capítulo 5, versos 5 e verso 6, diz assim a palavra, e respondendo Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei o quê? A rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes as redes. Olha a situação. Pedro passou a noite toda pescando, só via nuvens, nebulosidade, peixe que era bom, nada. Tudo que ele via era água e escuridão. Diga comigo, água e escuridão. É tudo que ele via. E cada vez que lançava a rede, infortúnio, decepção, tristeza.
Imagina você trabalhando 11, 12, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e você sabe que você tem que trazer o sustento para casa e nada. Nessa hora eu imagino a consciência de Pedro conversando com ele. Quantas das vezes a gente não se pega na caixinha dos pensamentos, na caixinha do nada, pensando em alguma coisa. Olha bem a situação. Na caixinha do nada, pensando em alguma coisa. E geralmente não é coisa boa. Quando a gente é levado para a caixinha do nada, para o quartinho da solidão, não sai nada de bom dali. Quando é que alguma coisa pode surgir dos nossos pensamentos? Quando a gente vai à presença do Senhor. Mas quando a gente vai para o cantinho do nada, geralmente há uma confusão mental tremenda, uma confusão de sentimentos no nosso coração. Você imagina Pedro agora, no mar da Galileia, sabe, lançando rede, 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, e nada, e nada, e nada, e a consciência dele falando, você errou, não era para você estar aqui, hoje não era seu dia de pescar, Deus não está com você, Deus te abandonou, não vai dar certo, não adianta lançar mais uma vez, não vai dar certo. Quantas das vezes a gente não vive uma situação como essa, que a nossa consciência conversa com a gente e diz assim, para, desista, não é tua hora, não é teu momento, não é teu dia. E é nessas horas que a gente precisa parar e ouvir o que Deus tem para falar. Talvez você tenha entrado aqui hoje, você esteja ouvindo essa mensagem hoje e você está no quarto da solidão, na caixinha do nada, vivendo o pior momento da sua vida. Está tudo triste, está tudo atribulado. Tudo que você vê é incerteza. Todo sentimento que você tem no coração é de angústia. Tudo que você queria que o mundo se acabasse em barranco para você morrer encostado. Tudo que você queria que caísse uma bomba e matasse tudo e todos, para ver se os seus problemas se acabariam também. Só que tem um detalhe nessa história, Júlia. Pela manhã, com quem é que Pedro dá de cara? Com Jesus. Quando Jesus aparece na cena da nossa vida, olha para mim, quando Jesus aparece na cena da nossa vida, a melhor coisa que a gente tem que fazer é parar para ouvir o que ele tem para falar. Quantas pessoas que você conhece, numa cena da sua vida, Jesus apareceu e disse, eu estou aqui. O que é que você precisa? Me diga o que está te incomodando, me diga qual é o teu infortúnio, o que é que está te atribulando, o que está roubando a sua alegria, o que é que está roubando a sua paz. E a gente fica em silêncio, porque a tristeza é tão grande, a angústia é tão grande, que a gente acredita que não tem mais solução. E aí Jesus, mesmo sabendo daquela situação, mesmo Pedro só falando para ele, deu tudo errado, a noite toda deu errada, tudo que eu fiz deu errado, todo o meu conhecimento me levou ao nada. Quem sabe você está trabalhando já um período na sua vida e todo conhecimento, todo envolvimento, toda a prática, tudo que você tinha, você já investiu e tudo deu em nada até então. Mas assim como o Senhor falou para Pedro, Ele está falando aqui para você hoje, tenta do meu jeito, faça do meu jeito, faça diferente. Toca na mão no teu irmão, diga para ele, faça diferente. Aleluias. E aí o homem que é sábio, Pedro, naquele momento mesmo, não entendendo o que estava acontecendo, disse, Senhor, eu trabalhei esse período todo. Ele fala ali, trabalhei a noite toda. Você vai dizer assim, Senhor, eu trabalhei um período todo. Mas mesmo e tendo trabalhado todo um período na minha vida, eu não alcancei o sucesso que eu queria alcançar. Mas mediante a tua palavra. Mediante a tua palavra.
mediante o teu poder de realizar, mediante a tua palavra que é viva, mediante a tua palavra que é boa, que é agradável, que é perfeita em todo o tempo, eu vou lançar a rede. E o Espírito Santo está falando para mim e para você aqui hoje, a partir de amanhã, vamos lançar a rede de maneira diferente, exatamente como ele está dizendo. O Senhor falou para Pedro, lança a rede do outro lado. E o Senhor está falando para você, faça de maneira diferente amanhã de manhã. E eu, o Deus da sua vida, o mesmo que estava no processo da criação do mundo, eu vou mostrar para você que do nada eu posso fazer coisas grandes em sua vida. Do nada eu posso fazer coisas maravilhosas na sua vida. Do nada eu posso fazer você ser feliz. Do nada eu posso realizar um milagre. Do nada eu posso te dar saúde. Do nada eu posso trazer alegria. Do nada eu posso restaurar a sua casa. Do nada eu posso restaurar seu filho. Do nada eu posso restaurar seu casamento. Do nada eu posso restaurar a sua empresa. Do nada eu posso trazer você à vida. Do nada eu posso trazer tudo o que você precisa, mas faça do meu jeito. Aleluia. Faça do meu jeito. E eu volto no final, no início, porque existe um projeto original. E Deus não errou quando te escolheu para participar dessa cena. Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando escolheu Pedro. E Deus não errou quando escolheu você. Mas você precisa acreditar nisso. E precisa parar de ser teimoso. Precisa parar de ser teimosa. E fazer do jeito que Deus está mandando. Porque o mesmo Deus que disse haja, vai dizer para você na sua vida, haja.